Olá, boa noite a todos. Tá todo mundo esperando a Ivana, né? Sinto muito, sinto muito. A Ivana hoje de manhã não acordou bem, ela me pediu para eu fazer no lugar dela. E aí eu peguei o desafio de fazer o tema dela. Não troquei o tema. Ela me passou o que ela estudou, né? A fonte, e então eu vou tentar fazer. Então, se sai muito ruim, depois vocês pedem para ela fazer direito. Tá? E o tema né, o livro que ela escolheu chama assim, a Psicologia de Jesus. O nome do livro é do autor, se chama Adenauer Novaes. Ele tem vários livros que falam da vida de Jesus e ele sempre dá abordagem psicológica. Então ele tem assim, tem uma leitura do Evangelho, o Jesus, o curador, Jesus, o psicólogo, Jesus, tem vários livros assim. Então esse tema aqui ele comenta uma mensagem, uma frase de Jesus, né? Bem-aventurados os limpos de coração. E ele começa assim: afirmam os hindus que a sede da consciência superior se localiza perto do chakra cardíaco. Essa semana, 2 semanas passou, a gente fez um curso de passe, né? Nós falamos um monte de tempo sobre chakra. Então, chakra ou centro de força, todos nós temos vários centros de força. E existem 7 principais, que estão aqui no eixo. Tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui, que esse aqui é o cardíaco. Tem um aqui, tem outro ali, e tem mais 2 para baixo. Mas por que vocês precisam saber disso? Quando vocês vão tomar o passe, lá na sala de passe, o médium passista tem que ter acesso a esses pontos, né, esses centros de força, que os chakras são chamados chakras. Então, vou fazer Quando vocês entrarem lá e sentarem, vou pedir para vocês, sentem-se, dá para ver aí, dá, né? Perninha paralela, não sentem assim porque é muito agressivo, perna aberta, tá? Perninha assim, pezinho, planta dos pés no chão, não cruza a perna, não cruza braço, mãozinha em cima do joelho, a cabeça, as costas eretas, não sentem assim para trás, porque pega um médium baixinho, ele não consegue chegar lá na sua cabeça, né? Então tem né, às vezes umas meninas, né, mais menores, Rosiane vai aplicar um passe, pequenininha, né? Como é que é o nome dele? O Caio, gigante. Ele senta igual ele está sentado ali. Como é que ela vai chegar né? Por quê? Aí precisa dar acesso. E eu falei, tem chakra aqui, principais. Entendo. Tem um aqui. Aí se eu sentar e baixar, humildemente abaixo a cabeça assim, ó, eu escondo, não dou acesso. Então, né? Sentar ereto para poder chegar a todos os chakras. E a gente também tem chakras atrás, né? Os centros de força também projetam atrás. Então, às vezes, alguns médiuns vão à parte posterior da pessoa. Então, a gente tem que dar acesso. Então, vamos sentar ereto, sem cruzar os braços, sem cruzar as pernas, né? Normalzinho assim, para dar acesso à pessoa que vai aplicar o passe. E a gente senta pedindo, né? Vamos sentar, olha, eu estou aqui para receber o passe, eu estou à disposição, né, que o médium que está em pé aqui na minha frente possa fazer o trabalho dele e que eu possa receber o máximo possível. Quando a gente estuda, tem um negócio chamado fé, merecimento, vontade, né? Eu tenho que ter fé que eu vou receber, né? Eu tenho que ter vontade de receber. Lembra a mulher que sangrava, que ela chega lá em Jesus, encosta na borla, na franjinha do manto de Jesus e ela fica curada?
O que era isso? Era fé, vontade e merecimento, que já estava na hora dela, né, de encerrar o sofrimento dela. Porque tinha um monte de gente gostando de Jesus, nem só ela que foi curada. Então Jesus fala: eu senti uma virtude saindo de mim. Né? Porque ela tinha muita fé, muita vontade, e ela suga. Quando a gente senta lá na frente do médium passista, a gente pode também sugar. Agora, se eu sento lá, porque mamãe mandou eu sentar, né? Eu quase que eu não estou de braço cruzado porque o médium descruzou meu braço. Né? E eu não quero tomar, eu vou estar jogando fora. É como se eu abrisse um guarda-chuva. Né? Eu vou estar jogando fora as energias do passe, os fluidos espirituais que o médium passista está passando para a gente. Então, só um introito aqui, que eu havia prometido o pessoal do curso do passe que ia falar um pouquinho sobre isso. Então, a gente tem que aprender a aplicar o passe e tem que aprender também a receber. Né? Mas o Adenauer fala que esse chakra cardíaco que é o centro da vida emocional. Né? Então, Jesus fala, bem-aventurados os puros de coração. Então, muitas pessoas ficam se perguntando, e ele traz isso aqui no livro, né? Qual é a essência do espírito? Né? O que é o principal do espírito? É o seu atributo intelectual? É a sua inteligência? Né? É isso que diz que uma pessoa é um espírito elevado ou não? É o seu é a sua fé? É a sua capacidade de ser racional? É a sua capacidade de sentir, né? A maneira como ele lida com as suas emoções? É a intuição? Né? Quais são os atributos principais do espírito? Então, Jesus, quando traz o evangelho para a gente, dá umas dicas. E o evangelho, né, o Novo Testamento, traz um monte, né, vamos falar dos 4 evangelhos, principalmente, ele traz um monte de informações para a gente, mas é tanta coisa, que é difícil da gente entender o que está ali. Por isso que a gente, às vezes, destrincha versículo por versículo. Porque quando Jesus fala, ele está falando para judeus, está usando exemplos da tradição judaica, mas ele está trazendo uma mensagem que é para a humanidade inteira, que não é só para aquela época, mas está, né, inserida naquela cultura. E ele fala de coisas transcendentais, coisas do mundo espiritual, dando exemplos do mundo material. E então, para você entender o que Jesus fala, a gente precisa de muito estudo e de olhar para aquilo de várias maneiras. Um dos problemas, inclusive, que o Adenauer levanta aqui, é que durante muito tempo, né, se olhou para aquilo que Jesus falava, para aquelas coisas, com um olhar de uma fé dogmática, de uma fé cega. Tudo que está aqui é assim. Então, por exemplo, lá no Antigo Testamento, né, o mundo foi criado em 6 dias. Pimba. Né? E Adão e Eva, e paraíso, e serpente, não sei o quê. E a gente vai seguindo aquilo que está lá, sem pensar no simbolismo daquilo, porque tudo aquilo é um símbolo. Todas aquelas coisas que estão lá no Antigo Testamento são símbolos que a gente precisa entender. As pessoas que estão acostumadas com a tradição judaica, os judeus hoje em dia, entendem esse simbolismo muito melhor do que nós, que somos cristãos, não estamos inseridos lá na tradição judaica. Mas, e do outro lado, aparece o racionalismo, que fala, nada disso é verdade. Isso não funciona. Né? Tudo que está ali é mentira. Então, se discute a veracidade dos relatos, Jesus existiu ou não, Moisés existiu ou não,
naqueles personagens, são personagens reais, tudo é uma fábula, é um mito. Então a gente começa, né, a ter o choque entre a razão e a fé cega. E começa a haver esse embate, né, dos extremos, dos radicais. É óbvio, né? E a visão do racional, ela é uma visão materialista. Uma visão materialista. Eu acho engraçado, porque a gente, quando começa... Eu fiz um estudo do Antigo Testamento, vocês sabem, está lá no YouTube, para quem vê ano passado todo. E aí, conforme a gente ia estudando, eu ia sempre levando para o lado do simbolismo das coisas. E o pessoal da turma ia sempre trazendo para o lado do material. Porque a gente fica muito fixado na imagem do que está acontecendo ali, né? E a gente tenta explicar racionalmente um monte de coisa que não precisa ter explicação racional, que aquilo ali é um símbolo. E a gente quer, então, uma explicação racional para as coisas. E os símbolos não são interpretados de maneira racional. Os símbolos estão ali para a gente mostrar para a gente de uma maneira, sendo redundante, né, simbólica, né, o que aconteceu, o que a gente precisa prestar atenção, qual é o ponto principal ali. Então, o que a gente precisa fazer, né, segundo Adenauer, seria unir fé e razão, que é o que o Espiritismo faz, né? O Espiritismo fala da fé raciocinada. O que é fé raciocinada? É a união de fé com a razão, né? Então, essa união, né, da fé raciocinada, a fé raciocinada mostra para a gente que a gente tem que olhar para as coisas de uma maneira diferente. A gente precisa, para ser mais fácil para a gente entender essas coisas, a gente precisa colocar os sentimentos em jogo, as emoções em jogo, né? Porque o Espiritismo ele fala, é preciso fazer a tal da reforma íntima. Toda hora a gente fala em reforma íntima, né? Parece espírita que não fala em reforma íntima, pelo menos uma vez, com qualquer período que for, né? Fica devendo. Porque o que é reforma íntima? Reforma íntima é eu ter fé cega? Reforma íntima é eu ser só a fé raciocínio, é só a razão? A gente precisa juntar os dois. E o que é a tal da reforma íntima? É Jesus falando. Bem-aventurados os puros de coração. Reforma íntima é eu buscar a purificação do meu coração. Jesus fala em coração várias vezes. Quando ele está falando sobre oração, né, lembra que eu fiz uma palestra com vocês, conversei sobre quando você for orar, entra no seu quarto, fecha a porta e conversa com Deus no segredo do seu coração. O coração, né, Jesus fala várias situações do coração. Já tem até marcado aqui, né? E aí, Jesus, depois tem as situações que Jesus fala, olha, Deus sabe o que vai no seu coração. E toda vez que eu leio essa passagem, eu me lembro no estudo no ERD, ou no EAD, né? Alguém perguntando, não precisa se acusar, não. Bom, se Deus sabe o que vai no meu coração, por que eu preciso pedir? Né? Por que eu preciso pedir? Se ele já sabe? Porque ele quer que a gente se esforce. A gente se esforce para poder conseguir as coisas. Não é só pedir. Eu tenho que pedir, eu tenho que buscar e eu tenho que bater na porta. Então, né, Jesus fala do coração o tempo todo. Lá em Marcos, essa passagem aqui ela tem Mateus, Marcos e Lucas. Eu gosto mais da versão de Lucas. Né? Jesus fala, né, falando sobre a tradição dos fariseus, porque os fariseus lavavam as mãos de forma ritual em várias situações. E os fariseus chegam para Jesus e vão explicar por que os seus discípulos não lavam as mãos. Porque os fariseus tinham um método para lavar a mão. Tinha que lavar a mão daqui até o cotovelo, pegava o jarro com a mão direita e fazia assim, depois pegava com a mão esquerda. Tinha um método, tinha um procedimento.
Isso fazia antes, durante e depois da refeição, e durante o dia, várias vezes eles tinham que fazer. E Jesus fala, gente, e qual o sentido disso? Isso é apenas um ritual, né? Os rituais não servem para nada. Eles, se não tiver um propósito, não serve para nada. E aí Jesus, os apóstolos começam a perguntar a Jesus, poxa. Aí Jesus fala assim, nada há no exterior do homem que, penetrando nele, possa o tornar impuro. Mas o que sai do homem é isso o que o torna impuro. Jesus está falando naquela época, não tem injeção, né? Porque hoje em dia, se eu me injetar com alguma droga, eu posso me tornar impuro. Lá naquela época não tinha, né? Só comida. Porque Jesus também fala negócio de comida, né? Depois ele vai falar aqui na frente sobre a comida. Né? Ele fala, o que sai do homem é o que torna impuro. Não entendeis que tudo que vem de fora, entrando no homem, pode torná-lo impuro, porque nada disso entra no coração, mas no ventre e vai para a fossa. Está falando de comida. Jesus falando assim, porque os judeus não podiam comer isso, não podiam comer aquilo. Está lá no Levítico, capítulo 11. Né? Ele fala, ou capítulo 24, eu não tenho certeza. Ele fala, os judeus não podiam comer isso, não podia comer bicho, animal com casco fendido, por isso que não podia comer porco, não podia comer bicho que rastejava, não podia isso, não podia aquilo, não podia aquilo outro. As razões de Moisés eram outras. Eu fico até imaginando, carne de porco é uma carne que estraga mais fácil. Tinha geladeira? Então, vamos evitar comer isso, porque trazia doença. Então, e aí ele diz, é o que sai do homem o que o torna impuro. Com efeito, é de dentro do coração dos homens que saem as intenções malignas. Prostituição, roubo, assassínio, adultério, ambições desmedidas, maldades, malícia, devassidão, inveja, difamação, arrogância, insensatez. Todas essas coisas mais saem de dentro do homem e o tornam impuro. Esse é o texto da Bíblia. Marcos, capítulo 7, versículos de 14 a 23. Eu peguei só algumas frases aqui. Então, Jesus falando do coração, que é o que sai do coração. Né? Então, como é que a gente vai fazer essa tal, entender, como é que eu vou melhorar o que sai do meu coração? A primeira coisa que eu preciso fazer, é confessar que eu tenho problema. Confessar que dentro do meu coração, está saindo essas coisas aqui. E segundo, qual o segundo ponto? Tornar isso transparente. Sei que é complicado. Eu falei com a Ivana, texto horroroso. Detesto desses textos aqui. Porque a gente precisa, eu primeiro preciso entender o que eu faço de errado. O que está errado comigo? Quais são as emoções que são ruins? E depois eu preciso tornar isso transparente para os outros verem. Complicado. Porque todos nós temos a nossa sombra. E a gente tem a nossa máscara. A gente mostra os outros a máscara. Eu saio de casa por minha máscara. A minha sombra, quem vê, é a Flávia. Meus filhos, minha mãe. Né? Eles é que veem o que eu estou escondendo. Porque tem hora que eu dou mole, dou brecha, mostro. Mas o que a gente mostra na rua é a nossa máscara. Porque é como que a gente quer que os outros nos vejam. Mas o que eu realmente sou, eu escondo. Então, a gente precisa valorizar emoções superiores e tratar as emoções inferiores. Esse é o texto dele aqui. As emoções inferiores são raiva, medo, inveja, ciúme, ódio, culpa e vergonha.
As emoções superiores são amor, compaixão, empatia, gratidão, serenidade, paz, admiração, inspiração. Então, toda vez, sim, todo mundo sente isso. Quem não sente isso não está mais encarnado na Terra, tá? Então não adianta vir com esse papinho, não. Todo mundo sente isso. Toda vez que está sentindo raiva de qualquer coisa, a gente está tendo uma emoção inferior. Toda vez que eu estou com ódio, eu tenho ódio daquele fulano. Emoção inferior. Toda vez que eu tenho ciúme, toda vez que eu tenho inveja, é engraçado, né? Eu sempre falo isso, né? A pior coisa que tem é propaganda de TV. O que a propaganda faz? Tá rindo? Tu é publicitária? Jornalista. Meu filho brincava que tu fez comunicação social, e aí a comunicação social se divide, né? O pessoal que vai fazer publicidade e que vai fazer jornalismo. Aí ele fala que o pessoal que faz publicidade é seduzido pelo lado negro, pelo lado escuro da força. Por quê? O que a publicidade faz? Ela coloca inveja. Venha para essa casa de praia aqui. Aí mostra as pessoas todas lindas, maravilhosas na praia, com aquele céu azul, com aquele mar maravilhoso, né? Aí tu... Por quê? O que eles fazem? Me dá uma vontade de ir. Né? Uma mostra assim, beba este produto aqui. Aí tá todo mundo na praia, só homem bonito, mulher bonita, aquela roupa, todo mundo com a mesma cor, né? A cor do produto. E aí está dizendo que se você consumir isso aqui, você vai se sentir como essas pessoas estão aqui nesse vídeo. Isso é o quê? É a inveja. E o que é engraçado, que às vezes a gente sucumbe e a gente fala assim, nossa, o André falou lá no centro que isso é emoção inferior, né? Aí a gente fica com culpa. É outra. Outra. Anota aí, mais um. Né? E aí, depois que a gente se sente, né, descobre que a gente caiu, né, nessas coisas, a gente sente vergonha. Mais uma. Né? É. Por quê? Né? Nós somos espíritos impuros ainda, e a gente precisa, justamente é isso aqui, que a gente precisa, por isso que o nome é espírito impuro, né? Aquele bem-aventurados que são puros de coração. Quando fala bem-aventurado, é assim, quem já é puro de coração não precisa mais encarnar na Terra. Resumindo, né? O spoiler do final da história. Então, todo mundo que é puro de coração não tem isso aqui, não sente isso aqui. E outras. Jesus não listou mais umas aqui, umas piores, né? As emoções superiores que a gente tem que cativar são amor. Mas amor, né? É óbvio que você sabe, eu não estou falando só do amor conjugal, do amor sensual. Né? O amor, ele é muito mais complexo do que isso. Jesus falava, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Acabou. Primeiro eu tenho que me amar. Primeiro eu tenho que me amar. Para depois poder amar o próximo. E amar a Deus, o que significa amar a Deus? É aceitar tudo que vem para mim, porque foi Deus que mandou para mim. Tudo que eu estou passando, tudo, foi Deus que trouxe para mim. Porque eu precisava passar por isso. Eu preciso passar por isso. Para tentar purificar meu coração. Então, amor, compaixão. O que é compaixão? Eu olhar para o outro e sentir quando o outro está sofrendo, né? Falar assim, é empatia, né? Você sentir também que aquela pessoa está sofrendo. Né? Eu brinco com o pessoal que fez também o curso de atendimento fraterno, eu sempre conto essa história. Eu estava uma vez
numa reunião, trabalhava numa empresa americana. Na época, a gente estava fazendo a entrega de uma plataforma de petróleo, ali no Mauá, no estaleiro Mauá. E essa, justamente, a fase final da entrega era a minha responsabilidade, do meu grupo. Então, a gente tinha que entregar um monte de documento para a Marinha, para a Aeronáutica, por causa do heliponto, para o cliente, para a sociedade classificadora, um monte de interesse. A gente tinha que fazer um monte de coisa. E a plataforma tinha que sair no dia seguinte, porque estava envolvido um monte de dinheiro, milhões de dólares que o cliente ia pagar para a Petrobras, ia pagar para a gente. E nós, na reunião, com um monte de problema, assim, a gente discutindo e tal, daqui a pouco a nossa secretária fala assim: "Ah, meu Deus, o que houve, Chayane? Quebrei a unha." Aí todo mundo riu. Só que a Chayane, ela tinha um trabalho depois, por fora, que ela ia fazer foto da mão dela, propaganda de esmalte. Se ela tivesse com a unha quebrada, ela ia perder o... Então, o que importava para a Chayane que a plataforma ia atrasar, que a empresa ia perder, deixar de ganhar não sei quantos milhões? Ela estava preocupada com os R$500, R$600 que ela ia ganhar da propaganda dela. Isso é falta de compaixão. Que a gente ri porque a gente compara. O problema dela é nada perto do meu. Não faz isso. Não faz isso. Porque o problema de cada um é de cada um. Cada um sabe, né, onde seu calo aperta. Então a gente não sabe o que o outro está sofrendo. E isso é muito difícil, porque a gente julga, né? Gratidão. Hoje em dia a pessoa fala, em vez de falar obrigado, gratidão, gratidão. Gratidão é muito mais do que obrigado. Tá? Gratidão é muito mais profundo. Né? Eu sou muito grato a fulano. Por exemplo, eu acho isso, lembrando aqui, tudo que eu consegui na minha vida, em termos profissionais, eu consegui por causa de uma pessoa. Ela nem sabe disso. Uma professora de inglês que eu tive. Quando eu tinha 14 anos de idade, essa professora de inglês, ela falava para mim assim: o inglês é tudo. Você não precisa saber matemática, você não precisa saber nada. Você português, precisa saber inglês. Eu falei, pô, Cris, fala. E ela pegava no meu pé, minha mãe me forçava a ir. Pois bem, eu com 15 anos de idade já era fluente em inglês. Todos os empregos que eu tive na minha vida foram conseguidos não só por causa disso, mas porque eu falava inglês. Se eu não falasse inglês, eu não tinha conseguido. Então, aos 15 anos de idade, essa mulher teve paciência para ensinar esse chato aqui a falar inglês. Né? Então, eu sou muito grato a ela. Né? Isso é gratidão. Serenidade, paz. Paz de espírito. Né? Isso é uma emoção superior. Eu estou em paz. O que significa estar em paz? Em paz não significa ausência de conflito. Paz não significa ausência de guerra. Porque a gente sempre vai estar... A nossa vida, ela faz parte do conflito. Eu preciso estar em paz comigo mesmo. Vocês sabiam que a gente, às vezes, precisa dizer não e criar, às vezes, um conflito? Porque se você ceder e você fizer uma coisa que vai contra os seus princípios, por exemplo, né? Dentro de casa, vamos pensar assim, dentro de casa, aí uma pessoa chega e fala uma coisa errada. Por exemplo, fala uma piada preconceituosa. Está em família. Você vai fazer o quê? Vai rir para manter as aparências? Ou vai fazer cara feia e reclamar e vai criar um conflito?
Eu tenho certeza que se você tiver convicção que aquilo é uma situação preconceituosa, se você não falar nada, você não vai ficar em paz. Né? Eu tenho justiça, tem que ser justo. E tem que falar, não, ó, isso aí, desculpa, mas isso não é uma piada, isso não é engraçado. Isso não é engraçado. Né? A gente tem que... Isso não é fácil de fazer. Né? Também contando outro caso, de uma vez eu tomei 15 dias no emprego novo, uma reunião com o diretor da empresa, um diretorzão. Aí, sentado lá, ele fez uma piada preconceituosa, misógina, com uma mulher. Todo mundo riu e eu fiz cara feia. Aí ficou sabe aquele clima? Todo mundo rindo, aí olha para minha cara, menos eu. Eu não fiz aquilo de propósito, eu realmente fiquei ofendido. Aí terminou a reunião, eu falei, bom, estou no prazo de experiência, vou procurar emprego de novo. Meu chefe. Tu sabe que o cara me chamou depois, no canto, que eu falei, eu já estou aí agora, né? Fui lá e, André, desculpa. Eu percebi que eu fiz uma piada que não foi legal. Verdade. Uma piada misógina vai contra os valores da empresa, inclusive. Não sei o quê. E na próxima reunião que teve, ele foi lá, ele começou a reunião se retratando. Então, a gente precisa, às vezes, ter coragem. Né, porque, às vezes, no meio assim, a gente né, e não pode. É estar em paz. Estar em paz. Então, essas emoções superiores, a gente precisa cativar elas. E as emoções inferiores, a gente precisa estudar elas dentro da gente. Por isso que o Adenauer fala que primeiro eu preciso confessar, ele fala assim, é preciso começar primeiro a confessar-se, isso é, reconhecer as suas limitações, bem como as suas características de suas personalidades consideradas negativas, texto dele. E em segundo, é importante que nos confessemos aos outros, assumindo uma postura mais transparente. É dizer para o outro assim, cara, isso que você está falando está me deixando mal. Isso está me dando raiva. Né? Isso que você está fazendo está me dando raiva. A gente só faz assim, cara. Mulher que faz muito com a gente, né? A esposa. Mulher não. A esposa, o cônjuge, esquece. Apaga. O cônjuge que faz isso com a gente. Né? Porque a gente vai fazer uma coisa errada, o cônjuge vai e pontua. Né? Na nossa cara. Então a gente precisa aprender também a fazer isso em outras situações. Não concordo. Ah, mas todo mundo concorda. Eu não concordo. Pode ser que a decisão da maioria seja outro caminho, mas eu vou deixar claro que eu não concordo, eu não gosto. Porque para as pessoas saberem que a gente não gostou. Né? Isso aí, aí as pessoas ficam meio assim e tal. Mas eu aprendi, pelo menos eu que já fiz terapia algumas vezes, e todas as vezes que eu fiz terapia, a psicóloga fala a mesma coisa. Você tem que mostrar o que você está sentindo. Na segunda-feira passada, agora, o terapeuta falou a mesma coisa de novo para mim, uma situação outra. André, você tem que dizer como você se sente, porque a gente às vezes vai engolindo sapo, e aí? Pressão sobe, né? Dor de cabeça, tu não sabe o que você está sentindo, por quê? Porque a gente está engolindo sapo. Aí o Adenauer fala assim, é difícil, porque a gente sempre aprendeu que os aspectos negativos desconhecidos representam o mal em nós, e a gente esconde, é a sombra que a gente esconde. Então, né, pureza de coração, né, o Adenauer está falando aqui, é a manifestação da essência divina em nós, que merece ser colocada no velador. Velador é o
colocar para cima, né? Onde você coloca a vela para todo mundo ver. Ter pureza no coração não se confunde com ser tolo ou pueril. O que é tolo ou pueril? Né? Aquela pessoa que, não sei o quê, né? Tá tudo bem, sempre tá tudo ótimo, né? Porque, amo todo mundo. Por dentro deve estar odiando um monte de gente. Então a pessoa, né, tem que tomar cuidado. Tomar cuidado. Porque é difícil amar todo mundo. Né? Hoje, por exemplo, teve um motoqueiro que não me amava. Sério. Eu juro, mas eu não fiz nada. Eu estava indo reto, e aí eu estava indo para parar o carro ali no shopping. Eu tinha um médico lá. Aí eu fui parar o carro no shopping, estava subindo ali na Rua Tereza, aí os carros virando para descer, os carros indo para a direita para subir para a Rua Tereza, e eu fui reto. Aí o motoqueiro se meteu no meio, eu parei o carro. Ele, de vidro aberto, estava gostoso, né? Vidro aberto, ele olhou para mim, você tem que dar certo, fui dar certo, para quê? Eu estou indo reto. Concorda comigo? Concorda comigo? Estou indo reto. Aí eu falei, pode passar. Não dá. Eu falei, então tá bom, eu vou, depois você passa. Aí eu passei, ele começou a me xingar lá. Lembrou da minha mãe, mas ela nunca fez aquilo que ele falou. Então, né? Mas eu estava em paz comigo. Eu não fiz nada errado. Eu estava parado. Parado. Né? Então, assim, a gente passa por situações na nossa vida que a gente tem atestado. Eu podia sair do carro, podia xingar, podia, né? E aí eu estou elevado mais agora, né? Louvado seja. Vai com Deus. Né? Uma vez, eu sempre conto essa história do padre, né? O padre lá na faculdade, na época da faculdade aqui na UCP, Padre Aguiar, adorava ele. E dava uns tapas na gente, mas a gente gostava dele. Aí ele falava assim, não pode falar palavrão. Eu falei, padre, se o senhor der uma topada no banheiro, naquela quina, no dedo mindinho, o que o senhor fala? Louvado seja. É sinônimo? Né? Aí ele ficava pé da vida. Então fala assim, traquinas. Então tá bom, eu aprendi a falar traquinas. Tá com raiva. A gente xinga, faz parte da gente xingar. Eu imagino que o padre também xingava. Mas ele não podia admitir. Então, assim, a gente ter pureza do coração é não permitir que o coração fique manchado pela raiva, pelo ódio ou por qualquer sentimento menos elevado. Porque toda vez que a gente tem ódio, a gente fica lembrando aquela mágoa. Sabe? Quando a gente está com raiva. Eu não sei se vocês sentem isso assim. É difícil de engolir. Não é assim que a gente fala? Não é? Né? Fica assim, né? A mágoa aliás, é o chakra aqui, ó, que está congestionado. Na hora de dar o passo, o médico passista limpar aqui. Porque a mágoa é aquela coisa que você fica se lembrando. Né? A pessoa fez uma coisa errada com você e você fica lembrando. Aquilo acaba com a gente, vira uma obsessão. Toda ideia fixa vira obsessão. É porta aberta para os espíritos inferiores chegarem. Porque os espíritos inferiores, eles gostam desses sentimentos inferiores. Por quê? Eles se alimentam, porque eles também eles também têm esses problemas. E aí eles têm afinidade, eles estão a fim de perturbar por algum motivo e eles vão ir. Kardec até pergunta por que alguns espíritos inferiores perturbam a gente? Porque eles não gostam de ver a felicidade dos outros. Eles têm inveja, que é um sentimento inferior. E aí a gente é atacado. Então a gente tem que se libertar disso. Ter pureza de coração é não ter vergonha das suas imperfeições. Difícil, né? É não ter vergonha das suas imperfeições. É identificar o que eu tenho de errado e assumir no meu nível de evolução, entender qual é o meu nível de evolução. E eu tenho que, então, depois que eu identifiquei o problema, eu consigo trabalhar o problema.
Primeiro ponto para você resolver um problema é você identificar o problema. Eu tenho um problema. Qual é o problema? É isso. Olha, isso aí acontece muito dentro de casa. Por exemplo, aqui no centro, né, estava tendo vazamento de água. Ah, está vazando água. O que é? Para resolver o vazamento, tem que descobrir o que é. Né? Era um tubo que passava aqui embaixo, que estava com vazamento no meio do chão. Ah, é isso? O que eu vou fazer? Eu vou quebrar o chão todo ou eu vou fazer um bypass? Né? Eu vou pegar, cortar ele lá e vou fazer ele por um outro caminho, vou matar esse aqui. Mas, primeiro, identificou a causa do problema. Para depois, né? Identificou o problema, depois a causa do problema, para poder resolver. Então, a mesma coisa com nossos sentimentos ruins, nossos sentimentos inferiores. A gente precisa descobrir isso, precisa chegar, identificar, né, que eu sou um invejoso, eu sou um ciumento. O ciúme também é uma coisa muito interessante. O ciúmezinho, assim, de vez em quando é bom, né? Dona Maria, seu Mário, né? Ficar ciúmezinho assim é bom, valoriza a gente. Mas se torna uma coisa doentia, é problema. Né? Então, não ter vergonha de ser gente. Isto é, ser o que é, independentemente do que pretende ser. A gente precisa ser o que a gente é. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, naquele capítulo Sede Perfeitos, eu acho que esse capítulo é terrível. A gente começa falando, ele fala do homem de bem, aí lista tudo o que o homem de bem tem que fazer. Então, né? Não é para mim. Aí depois fala assim, o bom espírita é aquele pedaço onde fala, reconhece o verdadeiro espírito pelos seus esforços que faz para domar suas más tendências, pureza de coração, entre aspas. E aí você lê aquilo na próxima encarnação, eu penso. Aí só vai piorando, né? Depois outra mensagem é o dever. Né? Então fala do homem de bem, do bom espírito, fala do dever. Ah, esse capítulo tem que acabar logo. Aí o outro próximo capítulo fala assim, o homem no mundo. Aí um espírito que assina o espírito protetor fala assim, olha, você está no mundo para ser do mundo. Não é para você ser uma pessoa triste, de cara fechada, sorumbática, macambúzia. Você conhece essas expressões? Aquela pessoa, né, séria. Você está no mundo para viver o mundo. Os prazeres do mundo existem e a gente precisa participar deles. O que a gente não pode é prejudicar o outro. A gente está no mundo para viver no mundo. É isso aí. Né? Os espíritos o tempo todo falando com a gente. A gente sabe o que é o que precisa fazer. Jesus já trouxe. Na verdade, Moisés, quando trouxe lá aquelas leis todas, ele fala assim, não pode matar, mas se matar, faça... Por quê? Por que tem o mais se matar? Porque a gente não segue. Se todo mundo seguisse o que está lá nos 10 mandamentos, não tinha problema. Não precisava dos outros. E nós continuamos assim, precisamos de um código penal. Né? Pureza de coração, outra coisa também, que não significa eu ter um comportamento politicamente correto. Isso não significa isso. Antigamente falava-se muito isso, hoje em dia não tem mais não, porque eu acho que a pessoa bateu tanto que às vezes existiam pessoas que no centro espírita eram um anjinho e dentro de casa era o catiço, né? Então, isso, porque botava a máscara do bom espírita. Isso a gente não ouve falar mais não. Mas a gente tem que tomar cuidado com isso. Né? A gente precisa entender uma coisa. Porque a gente, às vezes, ouve as pessoas falar, você tem que pensar, né? Fala assim, quando você tiver raiva, tu pega um copo d'água e bebe e pensa 10 segundos. Por que fala isso? O que vem primeiro, o pensamento ou a emoção? A emoção. Primeiro vem a emoção. Eu, quando sinto raiva, eu não consigo não desraivar. Quando você vê uma coisa, você fica indignado, você fica.
Então, é a emoção que gera o pensamento, não é o pensamento que gera a emoção. Então, não adianta a gente ficar achando que é com o pensamento que eu vou resolver tudo. Eu preciso entender as minhas emoções, entender quais são as situações que eu sinto essas emoções inferiores. E a entender por que eu fico com raiva. Por que eu fico com raiva quando um motoqueiro me ultrapassa na Barão? Descendo aqui, pela esquerda. Por quê? Qual é o motivo? Ele não está obedecendo às regras do trânsito. Passa. Outra. Por quê? Ele fica se achando que vai andar mais rápido que os outros. Me joga nos buracos. Que eu tenho que andar aqui no canto, tudo quanto é bueiro está aqui no buraco. Também não é. Passa. O que é? Aquela pessoa está livre, né? Ela está fazendo uma coisa que às vezes eu queria fazer e não posso fazer. A gente precisa buscar o motivo porque a gente às vezes coloca, né? Racionaliza coisas que a gente está sentindo. Por que eu sinto aquilo? Eu não estou falando que eu já entendi não, tá? Eu não entendi ainda não, mas eu sei que tem alguma coisa. Por que eu sinto isso? A Flávia que fala. Por que você fica com raiva quando você vê um político falando? E a gente rotula. A gente rotula. Tudo quanto é político não presta, mas assim, como é que a gente vai querer que a política preste se a gente não mesmo que... Eu presto, então por que eu não entro? Por quê? Por que a gente fala mal dos outros? A minha mãe falava assim, que o espanhol, nós somos de família espanhola, né? O espanhol fala assim, chega em qualquer país, pergunta, nesse país tem governo? Tem, eu sou contra. Ela diz que era assim. E tem gente que é assim, é contra. Você é contra, eu sou do contra, eu não concordo. Por que eu sou do contra? Porque eu não gosto de autoridade, eu não gosto de seguir regra, eu não gosto, toda vez que eu tenho que seguir uma regra, eu me revolto, porque eu quero fazer o que eu quero. Não é assim? Por isso que eu não gosto de regra, eu não gosto do governo. É um absurdo pagar imposto. Mas se não pagar imposto, como é que funciona? Como é que vai funcionar? Não podia ter. Então tá bom, vamos montar um outro planeta, outro país aí que não vai ter governo. Vamos para outro lugar. Porque a gente precisa entender que tem regra. Precisa ter regra. A gente precisa viver de regra para viver em sociedade, faz parte. Inclusive, nós estamos encarnados para aprender isso. Quem tem que seguir alguma regra. Então, a gente, às vezes, a gente começa a buscar soluções mentais, razão, para solucionar o que eu sinto. E a causa primária eu não consigo resolver. E às vezes a gente também contém as emoções. Né? Eu estou com raiva, mas eu não posso ter raiva. Eu estou com inveja, mas eu não posso ter inveja. Né? Eu estou com ciúme, mas eu não posso ter ciúme. Eu estou com ódio, eu não posso ter. Aí eu reprimo. Eu estou me sentindo culpado e ninguém pode saber, eu não posso. A gente reprime os nossos sentimentos. E aí, quando a gente reprime, alguma coisa vai acontecer que a gente vai ser obrigado a reviver aquilo várias vezes. É a tal do mundo de provas e expiações. O que significa prova? Eu preciso fazer uma prova para superar aquele estágio, certo? Enquanto eu não superar todos os meus problemas, eu vou ser provado, eu vou ser testado. Por isso que toda hora aparece situação na minha vida daquele jeito. A gente fala assim, fulano não dá certo. Né? Assim, fulano abre um negócio, fale. Abre outro negócio, fale. Abre outro negócio, dá errado. No entanto, ciclano, que nunca estudou, só tem um primário, abriu lá um negócio, está rico. A prova de ficar rico com o negócio, aquele já conseguiu. O outro que fica tentando, ele tem que trabalhar um monte de coisa para resolver, porque tem alguma coisa antes disso que não deixa ele progredir ali.
são provas. E essas provas vão sempre se apresentar na nossa vida. Assim, a gente vai sempre ser exigido a retornar nessas situações para a gente sentir aquilo de novo, e aí a gente vai treinando como resolver isso. Vou ler o texto do Adenauer aqui. Conter emoções, isto é, reprimi-las, tanto quanto liberá-las, também da Schlick também, são extremos de comportamento que necessariamente exigirão retorno para revivê-las. Exigirão retorno para revivê-las. A gente precisa superar todos esses sentimentos, essas emoções inferiores. Por isso que toda hora a gente é confrontado com coisas que fazem a gente ficar com raiva, fazem a gente ficar com ciúme, fazem a gente ficar com inveja, fazem a gente ficar com ódio, ficar sentindo culpado, sentir vergonha. Porque a gente precisa ir passando por situações que vão testando a gente, até a gente se tocar. O pessoal fala, né? O Chico não perdoava, porque ele nem ficava ofendido. Por quê? Né? Porque ele já tinha passado por isso, já entendeu. Né? Quando alguém ia lá xingava ele entendia de onde a pessoa estava vindo. O que tinha acontecido com aquela pessoa? Por que ela estava tão com raiva dele? Ele ficava com pena dela. Ele entendia que ela tinha quebrado a unha, mas ela ia ganhar um sustento dela por causa da mão, com a unha inteira. Esse negócio da unha, lembra? Estou falando 2000, tá? 2000, não é 2025, não. Então, assim, a gente vê que essas situações, né, a gente precisa ter a tal da empatia. Para quando você começa a ter amor pelo próximo, né, empatia, compaixão, a gente vai poder e conseguir olhar para as coisas com serenidade, não é com apatia, com serenidade. A gente vai poder perceber de onde aquela pessoa que está com raiva, daquela pessoa que está com ciúme, ou aquela situação que faz você ficar com raiva, aquela situação que faz você sentir essas emoções inferiores, né? A gente vai começar a entender de onde que vem isso. E aí vai ficar mais fácil para a gente passar adiante, passar por essa prova. E a gente não vai se ofender tanto. Né? Esse que é o grande desafio da tal da reforma íntima. Isso que é o desafio da pureza do coração. Então, quando a gente fala, né, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Pureza de coração, eu estou falando que a gente essa pureza do coração vai vir quando a gente não se sentir mais influenciado pelos nossos instintos. Porque essas emoções são muito instintivas, né? A gente precisa usar a nossa razão não para suprimir as emoções. Usar a nossa razão para entender por que eu sinto aquilo. Quando a gente começar a entender de onde que veio esse sentimento, de onde que veio, por que eu me sinto tão ofendido quando o motoqueiro me ultrapassa daquele jeito? Por que eu me sinto com vontade tanta de ir para a praia quando eu vejo a propaganda que tem a praia? Né? E tanto né? Por que eu não pego o carro e vou para a praia e fico reclamando que não estou na praia? Por que a gente faz isso? Por que a gente tem essa situação? Por que a gente fica ofendido? Né? A Carla vai rir. Eu sempre brinco com eles, né? Nós que somos coordenadores, a gente prepara o estudo, né? Estuda e traz o estudo para terça-feira. Aí vem 3 pessoas, da turma de 20. E aí o professor fica chateado, né? Por que eu fico chateado? Por quê? Né? É arrogância, é orgulho, né? É tudo meu. Né? É tudo meu. Porque a gente acha que o que nós fizemos é tão importante que todo mundo tem que prestar atenção. Então, quando a gente começa a entender isso, a nossa razão vai
trabalhando, e a gente vai entender, ó, faz entrega. Faz entrega. Quem pegar, pegou. Quem não pegar, é isso que a gente tem que fazer. Que todos nós possamos. Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem também podem pedir para a Ivana. Vou ficar com ciúme. Brincadeira. Mas espero que vocês tenham gostado. Que todos nós possamos sempre ir melhorando, né? Trabalhando esses sentimentos inferiores, para que todo mundo vá aos pouquinhos se melhorando, se entendendo, e a vida vai ficando mais fácil. A gente vai conseguir ter uma vida mais pacífica, que acho que é o objetivo de todos nós. Tá bom? Muito boa noite para todos, muito obrigado. Daqui a pouco nós vamos ter o passe. Lembra o que eu falei com vocês, sentar lá direitinho, tá bom? Obrigado.